vamos falar do clube por assinatura mais diferente que a gente tem aí no mercado literário, pessoal. A gente tá falando da Trinca, que é um clube de assinatura para curiosos, né? Cara, uma ideia muito legal, a gente vai falar mais sobre ela ao longo do vídeo. E o tema da primeira Trinca, pioneiros da ficção científica. Mas antes de falar disso, por que seria um clube por assinatura para curiosos? É porque sempre vai ser um tema que tu não sabe qual que vai ser, e muitas dessas obras inéditas. E o seguinte, antes de a gente se aprofundar em cada um dos livros da Trinca, né, que são 3, a gente vai falar para vocês que a gente tem o cupom de desconto, tá? Cupom Gêmeos. Aí vocês vão assinar a Trinca e vai sair por R$ 27,40 por mês, algo assim. Um valor muito, muito baixo mesmo. Lembrando que é um valor super acessível, aí é 34, se não me engano, por mês, aí da Trinca o anual, e 40 o mensal. Aí tu pode usar também o cupom no mensal, tá? Se tu quiser só pegar essa Trinca aqui, por exemplo, aí vai ficar 34, se não me engano, com o nosso cupom. Faz o teste aí e, enfim, assina, vai sair com o nosso cupom aí por 27, cara. R$27, 15% de desconto, né, no nosso cupom. Então, lembrando, a Trinca é esse clube de assinatura para curiosos. Aí vem este box aí, conforme vocês estão vendo aí nos detalhes, e sempre vão vir 3 livros, né, nesse box. E um box a cada 3 meses. Exatamente, que eu ia falar, é o equivalente a um livro por mês, né? É por isso que é Trinca, né? Ele é todo pautado no número 3. Uma ideia aí muito original, muito legal, galera. Então, por exemplo, a gente tem aqui os pioneiros da ficção científica. A gente tem 3 livros impressos, tá? Que vem na Trinca. A gente tem A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. A gente tem as narrativas verdadeiras de Luciano de Samosata, com outra história junto no mesmo livro, com O Homem na Lua, do Francis Godwin. E aí O Outro Mundo ou os Estados e Impérios da Lua, de Cyrano de Bergerac, tá, pessoal? Esses são aí os 3 livros que vêm na Trinca, mas são 4 histórias, né, como vocês podem ver. E ainda vem com um posterzinho, né? Aí, conforme vocês estão vendo nos detalhes. Muito bonito esse pôster. E com 3 marcadores de páginas que eles se interligam de qualquer forma, sabe? Tanto frente quanto verso, eles formam uma imagem só. Uma ideia bem legal aí da Trinca. E mais uma vez pautada aí no número 3, né? Sim. Muito maneiro. Então a gente vai falar aí um pouco dos livros da Trinca número 1 para vocês. E lembrando mais uma vez de assinarem e usarem o nosso cupom de desconto. Acredito que seja pelo menos que eu vi, o clube do livro assim mais barato, né, de mais acessível. Ainda mais com o nosso cupom, sai mais barato ainda. E a qualidade é muito boa, sabe? Ó, a box aqui, uma box bem reforçada, tá? Naquela box que vai estragar, né, que tu molengona e tal, que nem protege os livros. Os livros, eles são em brochura, tá? Mas eles têm orelha, todos os livros. Então vale destacar isso aí. E sem contar que toda a parte de design e montagem das edições estão bem lindas, né? Sim, elas são bem ilustradas também, pessoal. Tô mostrando todos os detalhes aí pra vocês, né? A diagramação é topíssima. Então vamos começar falando do livro que eu achei mais interessante daqui. Foi o que mais me chamou a atenção. A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. É a primeira ficção especulativa, ficção científica, enfim, que a gente teve no Brasil, tá? E foi escrito por uma mulher. Então, pessoal, a Rainha da Ignoto narra a história de uma sociedade mágica de mulheres que socorre pessoas em aflição por meio do uso de poderes mágicos. Então, uma coisa meio fantasia, também ficção científica, né? É a história que eu tô mais curioso para ler aí dessa Trinca. Então, deve ter uma pegada meio fundação, assim, que é ficção científica com uma pegada de fantasia junto, né? Então, pô, eu só ouvi elogios a esse livro, até fui atrás das primeiras edições dele, né? E realmente é algo bem raro, assim, algo que ficou perdido por anos, né? Sim. Esse livro. Então, pô, muito legal esse resgate aí da Trinca pra Rainha do Ignoto. E bora ler esse livro aí, pessoal. Tá muito boa essa edição da Trinca. E agora bora falar da edição que tem 2 livros em um, tá? Que são eles as Narrativas Verdadeiras, do Luciano de Samosata, e O Homem na Lua, do Francis Godwin. Que é este livro aqui. É a capa que eu acho mais bonita dos 3. Mas é o seguinte, o Luciano de Samosata, né, as Narrativas Verdadeiras, é o primeira história de ficção científica da história. Que se tem conhecimento, né? Que é tipo, sei lá, 4 depois de Cristo. Sabe? É algo assim muito, muito antigo mesmo. Inclusive quando a gente fez a reunião com a Trinca, né, a gente teve acesso a essa notícia e eu
Daí foi que eu pensei, meu Deus, isso aí é muito original, né? Ninguém nunca fez isso antes. Teve uma ideia de fazer, sei lá, um clube por assinatura e pegando assim, fazendo esse resgate histórico mesmo dessas preciosidades, né? Que estavam até então esquecidas aí. Então, eu também tô muito afim de ler essa história, uma história bem curtinha, cara. Mostra aí o tamanho do livro, são 2 histórias e o livro é bem fininho, gente. São 2 histórias. Compara com a Rainha do Ignoto aí. Aqui, ó. Olha só. E aqui o outro são 2 histórias, né? Então, aí pra vocês verem. E vamos falar um pouquinho dos livros também, né? Então, sobre as narrativas verdadeiras, é considerada a primeira obra de ficção científica da história, com direito ao primeiro relato de que se tem notícia de uma viagem à Lua e da existência de vida extraterrestre. Esse livro é também um dos clássicos da sátira, pois é essencialmente uma paródia das histórias fantásticas contadas pelos escritores e historiadores gregos, que era algo que era meio que moda naquela época, assim, né? Que o pessoal fazia bastante sátira e tal. É algo bem interessante. Bem antes, né? Também, bem antes. Acho que o Luciano de Samosata era romano. E aí, enfim, né? Ele faz essa sátira aí com os gregos antigos, teatro grego principalmente. Então isso é algo até legal de falar aqui, meu. É muito importante ter isso na história da literatura até nos dias de hoje, né? Esse humor mais ácido sobre a sociedade que a gente vive, né? É muito legal isso, cara. Isso, por conta desses resgates que a gente tem conhecimento que isso acontece desde sempre. Sim. É muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho do Homem da Lua, do Francis Goldwyn, Evezel. Claro. Então, O Homem da Lua ele foi publicado póstumamente em 1638 e é uma das primeiras obras da Era Moderna a explorar a ideia das viagens espaciais, mesclando elementos de aventura, filosofia, utopia e ficção científica numa narrativa que é tanto uma reflexão sobre a condição humana quanto uma especulação sobre a natureza do universo. Então são 2 histórias aí que tem uma certa ligação. Exatamente. Então faz total sentido elas estarem juntas aí no mesmo livro. E, cara, o resgate é muito bom. Imagina uma história de 1638. Se não me engano, ela foi redescoberta depois, né? Essa história ela ficou perdida um tempo. Ou eu tô confundindo com a outra também. Eu sei que uma delas foi redescoberta bem depois, né? Foi publicada ali na época e foi redescoberta, sei lá, centenas de anos depois. Então é muito legal a Trinca tá trazendo também pra gente essas histórias aí que, de certa forma, caíram no ostracismo, né? O jeito que tu falou, meio eloquente. E, cara, vamos falar a verdade, o design tá foda demais, cara. Todos os livros estão muito bonitos, né? Tá. Esse padrão deles aí. Espero que sigam nos próximos também, que estão muito bonitos. A box tá em si muito linda. Vale a pena ter na coleção e vale a pena ler, galera. Também vocês puderam ver aí que ele tá todo ilustrado, muito bonito. A diagramação é top. E se tu é curioso aí, cara, curte uma literatura diferenciada, tem que assinar, mano. E tá muito acessível o preço, ainda mais com o cupom, né? Então bora falar do terceiro livro agora. Que é O Outro Mundo, ou Os Estados Império da Lua, do Cyrano de Bergerac. Que eu não sei se eu pronuncio certo o nome dele. Eu falo Bergerac, né? Mas enfim. Então a gente tem este livro aqui com esta capa, vocês estão vendo aí nos detalhes, e a história fala o seguinte: que nesse livro, né, o narrador engenhoso, intrépido, como um bom discípulo de Gassendi, constrói uma espécie de nave espacial rudimentar e acaba indo parar na Lua e descobre que é um mundo inverso do que a gente vive, assim. Então eles têm outras manias, assim, umas manias muito bizarras. Por exemplo, os filhos mandam nos pais. Onde é que a gente já pensou nisso acontecer? Se eu pego e tento mandar no meu pai e na minha mãe, tomo tapão na orelha. Então, imagina um filho dando tapão na orelha do pai e da mãe. Então é um mundo inverso, digamos assim, na Lua, sabe? É isso que trata essa história. Então, mais uma vez, a gente tem uma sátira aqui, né? Nesse livro. E também tô louco pra ler essa história aqui. Pá, imagina, ficção científica tem tudo a ver com o que eu gosto, assim. Eu tô afim de ler um atrás do outro desses livros, sabe? E é muito interessante ver como que as pessoas sempre tiveram esse fascínio muito forte pela Lua, cara. Né? Tu vê que as histórias sempre tem uma ligação muito forte com a Lua, é algo muito poderoso. E viagens espaciais também, sim, né? Tipo, essa curiosidade para explorar o espaço, coisa que a gente consegue fazer hoje, consegue realizar hoje, mano. E a gente pode pegar como exemplo aquele filme do Méliès, né? Que é o Viagem à Lua e tal. Que também tem essa viagem até a Lua com
Elementos de sátira também. É, também, mas tem, tipo, pessoas, não pessoas, né? Alienígenas habitando na Lua lá, eles batem. Deuses, né, cara? É muito bom esse filme, cara. Vale a pena ver, nos dias de hoje. Sim, Deve sim. ter aí nos seus 4K. Muitos efeitos práticos, assim, bem na legais. época, né? Tipo, o cara foi um visionário do cinema. Então, a gente consegue também traçar paralelo com essa história e dentre muitas outras, né, cara? Outras são histórias que com certeza inspiraram, né, autores renomados de ficção científica como o Asimov, como o, sei lá, Ray Bradbury, o Arthur C. Clarke, por aí vai. Inclusive, aqui nesse livro que tem as duas histórias, O Homem na Lua é classificado por Edgar Allan Poe como livrinho singular e um tanto engenhoso. Então, tipo, até o Edgar Allan Poe já leu isso aqui, cara. E, de certa forma, influenciou aí nas loucuras dele. Então é isso, gente. Estamos aqui para aconselhar vocês a assinarem a Trinca, tá? Usar o cupom GêNIOS, não se esqueçam. A gente está deixando o QR Code aí também para vocês assinarem a Trinca, tá? Então não percam tempo, gente. Aproveitem que é a primeira. Já pega o plano anual para fazer a coleção completa, cara, porque isso aqui tá muito foda. Sim, tá muito bonito, tá barato também, né? É uma parcela, digamos assim, né, de 27 reais, não vai sentir no teu bolso, né? Então, cara, tá valendo a pena, sim. E aí, sigam a Trinca também nas redes sociais, que eles estão fazendo postagens muito boas. Então, no mais é isso. Forte abraço e até mais.